Vamos falar de uma pesquisa que traz números assustadores. 83% dos casos de estupro de vulnerável registrados em todo o estado de São Paulo durante o segundo trimestre deste ano aconteceram dentro de casa. É o que revelou o levantamento realizado pelo Instituto Sou da Paz, em parceria com o Ministério Público de São Paulo e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, com base nos dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública. O estudo traz informações sobre o crime de janeiro de 2016 a junho de 2020 e mostrou que a maior incidência de violências sexuais foram observadas durante a pandemia de Covid-19. E para falar mais sobre esses dados lamentáveis, a gente conversa agora com o oficial de avaliação e monitoramento do Unicef em São Paulo, Danilo Moura. Oi, Danilo, bem-vindo. Primeiro, boa tarde para você. Esses dados que nos assustam muito, dados lamentáveis dentro de casa, Danilo. São dados bem preocupantes, né? A gente está falando dos casos de estupro de vulnerável, que é a tipificação penal que geralmente cobre os casos de estupro de crianças de até 14 anos. E como você disse, né, a grande maioria desses casos acontece dentro de casa. É importante dizer que isso não é um problema da pandemia. A grande maioria desses casos acontece dentro de casa, a gente já sabe há tempos. Você disse, o levantamento que a gente fez inclui dados que vêm desde 2016, e a maioria, 2/3, 3/4 dos crimes sempre acontece dentro de casa. O que a pandemia fez foi aumentar essa proporção para um nível realmente ainda mais assustador. E a violência acontece, Danilo, dentro daquele lugar onde, teoricamente, a gente deveria estar seguros, né? Que é dentro de casa, do nosso reduto, do nosso lar. Ele é praticado por quem, na maioria das vezes? Às vezes é difícil responder essa pergunta, mas os dados que existem apontam para que a grande maioria dos perpetradores são homens do convívio familiar. Os casos mais comuns são pais, padrastos, tios, avós, em alguns casos adultos que moram ou frequentam a casa, que não são necessariamente do núcleo domiciliar, mas que são do núcleo familiar ou do núcleo próximo daquela família. O que acontece com a pandemia, que é o elemento que nos preocupa, é que as crianças perderam os espaços onde elas estão fora desse núcleo, né? Elas não estão indo para a escola, elas não têm contato com adultos fora do círculo familiar mais íntimo. E como a maioria desses crimes acontece dentro do círculo familiar mais íntimo, essas crianças ficaram ainda mais expostas durante esse ano de 2020, né? O período que a gente tem de março para cá é um período em que as crianças não têm acesso aos espaços e às pessoas que normalmente poderiam ajudá-las, né? Poderiam denunciar o que está acontecendo com elas, poderiam chamar, perceber, identificar os sinais que em muitos casos com crianças, e aqui a gente está falando, é importante dizer, né, de um número de 20% desses casos acontecem com crianças de até 10 anos, né? Então, a gente está falando de um número muito alto de casos com crianças muito pequenas que às vezes não sabem nem pedir ajuda, né? Não sabem nem como dizer o que está acontecendo com elas e pedir socorro. E na ausência, e com essas crianças tendo menos contato com adultos fora do ambiente domiciliar, tendo menos contato com outras pessoas que poderiam oferecer proteção, essas crianças ficam mais expostas. É uma situação muito preocupante. É exatamente sobre isso que eu quero te perguntar, né? É delicada essa situação, é frágil, porque o isolamento social parece que motivou o crime, o estupro, e ao mesmo tempo ele faz com que essas crianças não tenham a quem recorrer, como você falou. Então pode ser que após o isolamento social esse número seja ainda maior, Danilo? Quase com certeza é. Eu vou te chamar a atenção para um número. Em abril e em maio desse ano, comparados com abril e maio do ano passado,
houve uma queda de mais de 36% no número de denúncias, de casos denunciados, houve uma queda de mais de 36% no número de casos denunciados de estupro de vulnerável. Mas essa queda não é real, porque, como a gente estava discutindo há 10 segundos atrás, a maioria desses crimes acontece dentro de casa. Então, as medidas de isolamento social, isso não é como outros tipos de crime, como roubo de carro, roubo de celular, que faz sentido que tenham diminuído nos meses de abril e maio, em que as medidas de isolamento social estavam em vigor de forma mais forte, porque os crimes de estupro de vulnerável acontecem dentro de casa, o que é um sinal para a gente de que tem um grande número de crimes que estaria sendo denunciado, ou que a gente esperaria que fosse denunciado, e que não foi. Ou seja, a gente está acumulando esses casos e em muitas formas a gente está multiplicando os danos às crianças, os danos às vítimas. Porque quanto mais tempo passa sem que essas crianças tenham o atendimento especializado que elas precisam, sem que essas crianças sejam retiradas de uma situação na qual elas estão vulneráveis e expostas à violência, sem que essas crianças tenham a proteção, o atendimento, o carinho a que elas têm direito, quanto mais tempo passa, mais graves são as consequências dessa violência, maiores são os efeitos dela para a saúde física e mental dessa criança no longo prazo. Existe um temor muito grande de que quando as escolas reabrirem, a gente vai ter uma onda de casos que estão represados justamente pelo fato de que as crianças não estão em contato com adultos fora de casa, que as crianças não estão tendo a oportunidade de ser observadas e de conversar com adultos fora de casa. E isso vai ser mais um dos muitos problemas que a gente vai ter nos próximos meses. E o objetivo desse estudo é também chamar a atenção para a necessidade da gente se preparar para isso. A necessidade do sistema de educação estar pronto para isso e dos outros agentes do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, dos conselhos tutelares, da polícia, do Ministério Público, que é nosso parceiro nesse estudo. Todas as instituições têm que estar prontas para reconhecer esses casos, para oferecer para essas crianças o cuidado e a atenção de que elas precisam e tomar os cuidados para que no processo de descoberta dos casos e nos processos de investigação, que essas crianças não sejam revitimizadas, o que é sempre uma preocupação, né? Que o processo de descobrir a violência de que elas foram vítimas em si se torne uma violência contra essas crianças. Com certeza, né? E o pessoal de dentro de casa também observar os sinais das crianças, qualquer sinal, de repente um gesto, um olhar é um pedido de socorro. Bom, nós conversamos com o oficial de avaliação e monitoramento do Unicef em São Paulo, Danilo Moura. Danilo, obrigado pela cooperação. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.